Meus queridos irmãos e ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar com você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Peço a Deus sabedoria para que a palavra chegue até você como fonte de água viva e que transborde o seu coração de alegria. Agradeço também ao nosso pastor Clóvis Magno pela confiança. Agradeço ao nosso professor e presbítero Gabriel Pio pelo esforço, pela dedicação neste projeto. Na semana passada tivemos uma excelente aula ministrada pelo nosso professor Gabriel. Se você não teve a oportunidade de assistir, na descrição deste vídeo você encontrará um link com as aulas anteriores. Acesse lá esses links e confira. Nosso agradecimento também à equipe da mídia pelo trabalho e dedicação. Hoje, segundo domingo de junho, comemoramos o Dia do Pastor. Quero aqui parabenizar a todos os pastores, independente do seu ministério, da sua congregação, onde você congregue, independente disso, mas também em especial o nosso pastor, Clóvis Magno, que tem sido um canal de bênção para nossas vidas. Que as boas mãos do Senhor sejam sempre sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Deixo aqui uma reflexão a todos vocês, pastores da casa do Senhor. Ouvimos muitos nessa semana reflexões lá de Jeremias, E daí, pastores. Mas hoje eu quero deixar aqui uma reflexão diferente, para você, pastor mesmo, pessoa. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Terceira epístola de João, capítulo 1, verso 2. Se você, o pastor, a pessoa, não estiver bem, não tiver saúde e a sua alma não tiver alegria, difícil será para ti apacentar o rebanho de Deus. Então eu deixo aqui para você, esse é o desejo do meu coração, que esta palavra vá de encontro contigo aí e que te encontre com toda a saúde aí e a sua alma regozijando de alegria. Amém? Hoje, 14 de junho de 2020, estaremos estudando nossa lição de número 11. E o tema da nossa lição é atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. E o texto áureo, ele nos diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Efésios capítulo 4, verso 1. Verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. E os objetivos específicos são 3. O primeiro é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. O segundo é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Terceiro e último, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas
alheias. E o ponto central de nossa lição traz a seguinte mensagem: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Muito importante esse ponto central de nossa lição aí. Vamos adentrar a nossa lição fazendo a leitura bíblica em classe, né? E ela está registrada em Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 4, e também aos Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Acompanhe conosco. Primeiro, Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora, Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa então foi a nossa leitura bíblica em classe. Adentrando a nossa lição, nós temos aí a introdução. Se faz necessário ler a introdução para a gente ter uma melhor compreensão. Nos diz assim a introdução: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viveres para a glória de Deus, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. A introdução, ela nos fala que o apóstolo Paulo, após ter realizado intercessões em favor da igreja, conforme vimos na aula anterior com o nosso professor Gabriel, nessa lição Paulo enfatiza a necessidade de unidade entre os crentes, os irmãos, destacando 3 virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade. Você sabe o que significa humildade? Lembrando que humildade não tem nada a ver com pobreza, né? E mansidão? Você sabe o que o apóstolo Paulo queria enfatizar com essa palavra? Longanimidade. O que é ser uma pessoa longânima? Fique conosco e ao decorrer dessa lição, esta e outras questões serão respondidas. Nosso primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Se você não tem humildade, dificilmente será viver a unidade. Dentro do nosso primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos, sendo o primeiro o modo
digno de viver do cristão, o modo digno do viver cristão, a humildade e a verdadeira humildade. No primeiro subtópico, o modo digno de viver do viver cristão, este subtópico ele trata a conduta do cristão. Paulo faz um apelo aos cristãos que andem conforme a vocação que cada um foi chamado. Ou seja, você é um representante de Cristo e deve agir como tal. Davi, no Salmo de número 15, nos versos 2 e 3, nos ensina o que é viver de modo digno. Ele nos fala: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala a verdade em seu coração, que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, esse é o que vai habitar no tabernáculo do Senhor. Sabemos que não é fácil, que não somos perfeitos e que Jesus foi o único que obteve todos esses requisitos, pois ele era perfeito em todo o tempo, mas que possamos nos esforçar cada dia mais e mais para aproximarmos desta perfeição e sermos como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Provérbios 4, verso 18. O segundo subtópico, a humildade. Neste subtópico falaremos sobre humildade. Existem várias definições sobre humildade, mas uma que eu enxergo que define de forma bem clara é essa: a humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas. É a qualidade que você tem de não mostrar e se mostrar superior a ninguém. Tenho certeza que você conhece pessoas ricas que são humildes e também conhece pessoas pobres que são soberbas, certo? Tenho certeza que você conhece. Creio que ficou claro para você a definição de humildade. Mas o que a Bíblia nos fala e quais são os exemplos de humildade contidas nelas? Nosso melhor exemplo de humildade é Cristo, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando forma de servo, conforme Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 7. Ou seja, ele sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. Jesus sendo mestre e rei, lavou os pés dos seus discípulos, um exemplo de humildade a ser seguida. Conforme eu disse há poucos instantes, na definição de humildade, uma das virtudes era não se mostrar superior a ninguém. E Jesus se rebaixou a nível de servo, mas não com uma humildade movida pela falsa aparência, conforme faziam os escribas e fariseus na época de Jesus. Eles tinham a aparência de homens justos e retos por fora, mas o interior deles estavam cheio de hipocrisias e iniquidades. Mateus capítulo 23, no verso 28, você vai encontrar essas palavras lá. A epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 3, ele nos ensina: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então essas são algumas dicas aí para você sobre humildade. Sabemos que não é fácil, que é difícil às vezes você manter, mas veja o que Jesus fez por nós, né? Sendo mestre,
Sendo mestre, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele não estava querendo se mostrar para ninguém, porque ele não precisava disso, mas fez um ato ali, deixando o exemplo para nós. Ou seja, não queira ser melhor do que ninguém, né? Seja aquilo que Deus constituiu em você, aquilo que Deus determinou para você ser, seja isso. E ninguém é melhor do que ninguém. O dinheiro não faz ninguém melhor do que o outro. Casas, carros, não deixa ninguém superior ao outro. Ambos morreram, um rico, milionário, e morreram pobre. Após um mês, se você desenterrar os dois, se for enterrada, você vai ver que não há diferença nenhuma. O dinheiro não salvou a vida dele. Mas, como eu disse, existem muitos ricos, pessoas que têm dinheiro, que são humildes. Eu conheço pessoas com coração bom, pessoas que descem ao seu nível, às vezes para compartilhar com você. E conheço também pessoas que às vezes não tem nada, e o pouquinho que tem, ela quer pisar nas pessoas, quer ser maior, quer se mostrar, o nariz empinado às vezes, né? Infelizmente acontece isso. Mas que Deus possa ter misericórdia de mim e de você, e que possamos sempre olhar o próximo, que nós queremos para nós, desejar assim para o nosso próximo. Amém? Terceiro subtópico: a verdadeira humildade. A verdadeira humildade é aquela que traz uma postura que favorece a unidade entre os irmãos. Ou seja, se ela não trouxer essa postura, não é uma verdadeira humildade. Tem que trazer unidade, não deixando assim lugar para o egoísmo, e coopera para a harmonia nos relacionamentos. Mas é importante lembrar que essas virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, eu e você não consegue fazer isso de nós mesmos, mas o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele é o que nos capacita para vivermos esta unidade. Efésios capítulo 3, versículo 16, diz assim para nós: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior. Conforme o comentarista dessa lição, não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5,16. Ou seja, somos dependentes do Espírito Santo de Deus para ter uma vida transformada, para que possamos assim ter unidade entre nós, entre os irmãos. E o objetivo específico desse tópico, conforme nós falamos no início dessa lição, era explicar que humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Podemos concluir este tópico citando Isaías capítulo 29, verso 19. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os pobres e necessitados no Santo de Israel. Lembrando que a virtude da humildade é produzida pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então assim encerramos o nosso primeiro tópico, dizendo, que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos produz esta virtude da humildade. E o nosso segundo tópico, ele nos diz o seguinte: para haver unidade é preciso mansidão. Então, no primeiro tópico, nós falamos sobre humildade. Agora, no segundo tópico, nós vamos falar sobre mansidão. E podemos começar dizendo o seguinte: a virtude da mansidão produz pessoas capacitadas para bem gerir os conflitos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 12, verso 29, confere aí.
Dentro do segundo tópico, nós temos 4 subtópicos. Esse tem um tópico a mais. O primeiro, vamos falar sobre um fruto do Espírito. O segundo, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Terceiro, a verdadeira mansidão. E quarto, mansidão pressupõe conciliação. No primeiro subtópico, mansidão, um fruto do Espírito, sabemos nós que mansidão é um fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, muito importante ler este versículo. Podemos definir que mansidão é o estado de espírito de uma pessoa que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitudes. Mansidão transmite o conceito de ternura, cortesia e paciência. Indica moderações nas tomadas de decisões do seu dia a dia. Como você trata o seu semelhante. Mansidão retrata o caráter de Cristo, conforme já mencionamos no tópico anterior, citando Mateus 11:29. Veja a importância da mansidão, de termos esse espírito, né, de mansidão, termos essas atitudes de mansidão no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro da igreja também. Muitas vezes você é provocado a ponto de você falar, não vou suportar, vou explodir. Mas retenha a sua ira, né? Retenha, respira, que o Senhor dá graça e sabedoria e você age de forma correta. Muitos perderam os empregos porque no momento da ira não soube usar os atributos da mansidão, não teve a paciência. Então, e às vezes depois se arrependeu, nossa, era um pouquinho só, devia ter respirado. Essa atitude é complicada, que você possa ter mansidão, que o Senhor o ajude a ter mansidão, amém? Agora vamos para os grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo, amém? Vamos lá. Neste subtópico, conheceremos os grandes exemplos de mansidão deixado para nós. Conforme eu falei, Moisés foi um dos tais. E tem um exemplo muito bacana no livro de Números, capítulo 12, verso 3, relata que não havia homem mais manso que Moisés na terra. Neste mesmo capítulo é relatado que Miriam e Arão, irmão de Moisés, se levantaram contra ele dizendo, porventura falou o Senhor somente por Moisés? E não fala por nós? Ou seja, eles falaram o quê? Deus só usa Moisés e não usa... A Miriam fala, não usa eu, não usa Arão? Tem alguma coisa errada aí, não, isso está errado. E não acharam pouco se levantar né, contra Moisés, colocaram Deus no meio disso. Usando essas palavras, eles estavam provocando a Deus. E o interessante aqui é que Moisés não se levanta contra eles, nem pede ao Senhor justiça contra seus irmãos. Veja que interessante, que atitude bacana, né? Mas Deus, que tudo vê, ele disse a Moisés, a Arão e a Miriam, se entre vós há profetas, eu lhe dareis visão ou sonhos, mas a Moisés, que é fiel, eu falo com ele face a face e às claras, aleluia, e não por figuras, meu Deus. Veja que intimidade Moisés tinha com Deus. Deus aqui sai em defesa de Moisés. Moisés não precisou brigar com Miriam, precisou brigar com Arão. A razão está comigo, eu que tenho razão, eu estou certo, você está errado, Deus me usa e não usa vocês. Não, mas o próprio Deus falou para eles, olha, se eu quero dar sonhos para um, eu dou sonhos, dou visão para outros, mas a Moisés não.
Eu falo com Ele face a face, às claras, aleluia. E não falo com Ele por figuras. Intimidade com Deus, isso se chama intimidade com Deus. Que você possa ter esta intimidade com Deus, possamos ter intimidade com Deus. E tudo isso, Deus justificou a Moisés, ele era fiel. Por isso que Deus fez isso com ele. E após isso, após esse evento, Deus castiga a Miriam por aquele ato com a lepra. E aqui fica claro a mansidão de Moisés mais uma vez. Sabe por quê? Porque ele intercede a Deus para que cure Miriam desta lepra. Talvez se fosse eu e você, no lugar de Moisés, a gente falaria: tá vendo? Foi mexer com quem estava quieto? É bom para você aprender. Mas era por isso que Moisés falava face a face com Deus. Porque Moisés não agia dessa forma. Moisés era temente a Deus, Moisés era um servo de Deus e agia para o bem de todas as coisas. Este é só um exemplo que eu estou passando para vocês da mansidão de Moisés. Existiram muitos outros. Poderíamos passar horas aqui falando da mansidão de Moisés, de quantas vezes Moisés foi provocada, né? Quantas vezes que Moisés foi provocado pelo povo ali, o povo que saiu do Egito, o povo de Israel, e ele se manteve. Tem uma certa vez, até o próprio Deus falou: Moisés, vamos destruir esse povo. Vou destruir esse povo e a partir de você vamos formar uma nova nação. Moisés também intercede pelo povo. Talvez, se fosse eu ou você, não sei se nós faríamos isso que Moisés fez. Talvez falaríamos: Deus, é isso mesmo, vamos terminar por aqui, vamos começar uma nova nação. Mas não. Moisés, naquele momento, até aconselhou a Deus. É interessante nas palavras de Moisés: Senhor, o que vão falar de ti? O que os reis vão falar de ti, Senhor? E ali, Deus assim aplacou a sua ira contra o povo. Mas agora eu quero falar com vocês, vamos falar um pouco de um exemplo que superou a Moisés. Vamos falar agora de Jesus Cristo. Jesus foi caluniado, acusado injustamente. E a Bíblia em Isaías 53, no verso 7, ele nos diz: ele foi oprimido e aflito, e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Não existe um exemplo maior do que este, exemplo de Jesus Cristo. Tudo isso por mim e por você. Guarda bem essas palavras. A qualquer momento Jesus poderia usar os seus poderes como Deus e castigar a todos que caluniava, mas ele, sendo 100% Deus e também 100% homem, suportou tudo isso por mim e por você. Glória a Deus por isso. Terceiro subtópico: a verdadeira mansidão. A verdadeira mansidão é aquela que não cede às provocações e nem dá espaço ao ressentimento, conforme Romanos, no capítulo 12, do verso 17 ao verso 18, que diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, lembrando que a virtude, mansidão, não significa fraqueza, isso é muito importante, ou inferioridade, e sim o mais autocontrole emocional. Talvez se você é agredido com palavras por alguém, por alguma pessoa, e você fala, talvez alguém fale para você: está sendo bobo, você está sendo muito mole. Não,
Na verdade, é o contrário. Você não está sendo bobo e nem está sendo mole. Você está tendo o mais alto controle emocional. E isso é importante na vida do ser humano, na vida espiritual, na vida material, no trabalho, na família. O autocontrole emocional é imprescindível para nós termos uma boa vida com nossa família e com o próximo. E o controle emocional, ele é uma habilidade de lidar com os próprios sentimentos. Mansidão trata da submissão do homem para com Deus. E a presença do Espírito Santo proporcionando o domínio próprio. Ou seja, a sua submissão é com Deus. Você agindo dessa forma, você está submetendo a Deus. E quem está te proporcionando isso, o domínio para você, é o Espírito Santo. Amém? Nosso quarto subtópico. Mansidão pressupõe conciliação. Vamos ver o que diz o quarto subtópico. O comentarista aqui, ele define que o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão. Segundo a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 23, diz que Jesus, quando foi injuriado, não se injuriava. Quando estava padecendo, sofrendo injustamente, não ameaçava ninguém, não invocava a ira do céu. Ele se entregava àquele que julga justamente, e quem é? Deus. E é assim que devemos proceder, deixar que Deus julgue a nossa vida, deixar que Deus seja a nossa defesa, que façam calúnias. Se tivesse tempos, eu poderia até contar algum testemunho a você da minha vida, momentos que eu me calei, que eu usei de mansidão e o Senhor me exaltou. Mas ficará para uma outra oportunidade, porque se eu for falar disso aqui, nós vamos tomar muito tempo e eu não quero ser cansativo a você, eu quero ser objetivo, que a palavra chegue ao teu coração, mas que seja objetivo. Amém? O objetivo específico do nosso segundo tópico, ele era enfatizar que mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Podemos concluir esse tópico citando título 3, capítulo 3, verso 2, que diz: a ninguém infame, nem seja contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com os homens. Amém? Terceiro tópico, nosso terceiro e último tópico, ele diz o seguinte: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Estudamos então o primeiro tópico falando sobre humildade, segundo tópico falando sobre mansidão, e agora nosso terceiro tópico nós vamos falar sobre longanimidade. A longanimidade é uma qualidade que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem. Segundo a epístola de Pedro 3,15, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Veja bem, a longanimidade do Senhor é uma oportunidade para que eu e você receba a salvação. Imagine que nós falamos, se o Senhor não tivesse mansidão, humildade, longânimo, talvez eu não estaria aqui neste momento, você não estaria aí. Dentro do terceiro tópico, temos 3 subtópicos. O primeiro fala longanimidade, um fruto do Espírito. Segundo, suportando uns aos outros. Terceiro, o perdão como premissa do amor. No primeiro subtópico, longanimidade, um fruto do Espírito, segundo o dicionário, longanimidade é a característica do que é benigno, generoso ou benevolente. Conforme o comentarista, tem
o sentido de paciência, tolerância e constâncias, particularidade de afável, que perdoa com facilidade, e fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na nossa vida, na vida do crente. Veja que fruto do Espírito está no singular e não no plural. O Espírito é apenas um, mas com muitas virtudes. Para facilitar o seu entendimento, imagine uma laranja com vários gomos. Assim é o fruto do Espírito, apenas um. Dessa forma, é o fruto do Espírito, né? Conforme eu tinha falado contigo. Davi, no Salmo 86, o verso 15, ele diz o seguinte: mas tu, Senhor, és o Deus misericordioso e compassivo, e longânimo para irar-se, e grande em misericórdia e verdade. Que o Senhor nos ajude a suportar os erros dos outros e as adversidades da vida de forma longânima, né? Que Deus possa nos dar essa graça e que os frutos do Espírito estejam sobre nossa vida. Segundo subtópico, suportando uns aos outros. Neste subtópico, podemos tomar como base o versículo da nossa segunda leitura bíblica, né? O versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe, onde Paulo roga para que andemos com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor pelo próximo é imprescindível para conseguir suportá-lo. Se eu não amo, não vou conseguir suportar de maneira alguma. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nos fala da importância do amor. Ele começa dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Não vou aqui ler todo o capítulo, comentar todo o capítulo para você, para não ser cansativo, mas peço a você que faça a leitura completa do mesmo, para uma melhor compreensão e entendimento. Um capítulo muito bonito que fala sobre o amor, tá? Não esqueça, passa lá e lê Coríntios, tá? Primeira epístola de Paulo ao Coríntios, no capítulo 13. Leia todo o capítulo, é um capítulo curto, mas muito bonito. Terceiro subtópico: o perdão como premissa do amor. Nesse terceiro subtópico, podemos começar a falar citando Provérbios 19, capítulo 19, verso 11, que diz: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com que os ofendes. Um espírito perdoador indica o verdadeiro homem e mulher de Deus que você é. Não podemos esquecer da regra de ouro. Tudo o que nós queremos que as pessoas façam para nós, devemos primeiramente fazer ao nosso próximo, fazer aos outros. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, do verso 25 e 26, traz a seguinte mensagem: e quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Veja a importância do perdão. Às vezes, negamos o perdão ao nosso irmão, negamos o perdão ao nosso próximo, mas conforme eu disse aqui, a palavra é bem clara em Marcos. É importante que você leia Marcos capítulo 11, do verso 25 ao 26. A liberação de perdão, ela é muito importante em nossa vida. Se você quer receber o perdão de Deus, perdoa o teu irmão. Talvez
Nós pecamos todos os dias. Davi disse: em pecado fui concebido. Nascemos já em pecado. Pecamos constantemente. E todos os dias fazemos escolhas em nossa vida. E às vezes acabamos fazendo algumas escolhas erradas e pecamos contra Deus. Mas dobramos nosso joelho perante o Senhor e oramos a Ele, pedindo perdão a Ele. Ele nos perdoa. Por quê? Porque Ele é longânimo. Porque Ele tem a mansidão, pela sua humildade. Mas aquilo que eu espero receber de Deus, que eu possa transmitir ao meu irmão, que tenhamos um coração perdoador, para assim nós alcançarmos o favor de Deus. Amém? O objetivo específico nosso desse terceiro tópico era frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. E nós podemos concluir esse tópico mencionando uma síntese do mesmo. Eu acho que ela define de forma bem clara. Ela diz que a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Meus queridos ouvintes e irmãos, espero que essa lição tenha atingido nosso objetivo, que é levar até você um pouco mais de conhecimento e crescimento espiritual. Hoje aprendemos sobre atributos da unidade da fé. Falamos sobre humildade, mansidão e longanimidade. Falamos que esses três atributos fazem parte do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Podemos dizer que também aprendemos nessa lição que o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação que foram chamados. Isso é muito importante. Aprendemos que a humildade aparece como virtude na vida de Cristo, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Aprendemos que mansidão transmite os conceitos de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Aprendemos que Moisés e Jesus Cristo foram grandes exemplos de mansidão na Bíblia. E por fim, que longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final dessa lição. Que Deus continue abençoando você e sua família grandemente no nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. AD Perus, Jardim Vitória. Há 26 anos abençoando Caieiras.